Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Eliseu lhe disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Para um pouquinho. Antes de eu começar a explicar a mensagem, deixa eu te explicar o seguinte. Nessa palavra aqui que nós acabamos de ler, eu vou fazer uma série de mensagens com você e um propósito que vai durar 4 domingos, começando do domingo que vem. A fé eu já começa a passar para você hoje. Mas você percebeu comigo que o Elias e o Eliseu, eles fizeram juntos um caminho. E eles passaram por 4 lugares. A Bíblia fala que eles estavam em Gilgal, amém? E então o profeta Elias, ele olha para Eliseu, que era o auxiliar dele, o aprendiz dele. E ele diz assim: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu olha para ele e diz assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu vou com você, não vou te deixar, vamos embora. E eles vão. Quando eles chegam em Betel, os filhos dos profetas, quando a Bíblia diz filhos dos profetas, não eram filhos mesmo, eram aprendizes, eram escolas, amém? Naquele tempo, eu não sei exato se foi o Elias que fundou, mas eles tinham essas escolas de profetas. Eu acredito que eram lugares onde homens que queriam servir a Deus, eles se reuniam para aprender a lei de Deus, para orar, para consagrar a vida deles. Amém? Então havia uma escola em Gilgal, o profeta Elias é que era o responsável por ela. Ele fala para Eliseu: fica aqui, não, eu vou com você. E eles vão para Betel. Em Betel tinha outra escola. E quando eles chegam lá, os aprendizes dos profetas chegam para Eliseu e dizem: você está sabendo que o Senhor vai levar Elias por cima da tua cabeça? Eu sei, calai-vos. E eles ficam ali mais um pouco. Elias diz: ô Eliseu, fica aqui, porque agora o Senhor me enviou a Jericó. E ele diz: não, vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei, vou contigo. E eles vão. Quando eles chegam lá, é a mesma história. Os filhos dos profetas, os aprendizes, procuram Eliseu. Eliseu, você está sabendo que o Elias vai subir? Sei, calai-vos. Então Elias diz para Eliseu: agora você fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele: não, eu vou contigo. E eles vão. Então eles passaram por esses 4 lugares: Gilgal, Betel, Jericó e o Jordão. Cada um desses lugares tem um significado espiritual. Nós temos lições poderosas a aprender. Cada um dos próximos 4 domingos, quando você vier aqui na igreja, eu vou te mostrar o que é que esses lugares têm a ensinar a nós. O que significa sair de Gilgal, o que significa passar por Betel, o que é passar por Jericó e o que é passar pelo Jordão. Quem entendeu, diga amém. Serão nas próximas 4 semanas que eu queria que você estivesse aqui na igreja, que você viesse. Amém? E a última, se você pegar e você fizer a conta e pegar no calendário, você vai ver que a última dessas 4 semanas vai ser exatamente na Santa Ceia do mês que vem. Nós temos 2 domingos ainda esse mês, amém? E depois nós temos 2 domingos do próximo mês, o primeiro e o segundo domingo é a Santa Ceia. Eu queria que você viesse para a igreja para você entender o que é que isso significa. Esses 4 lugares. Nós vamos sair de Gilgal, passar por Betel, por Jericó e pelo Jordão, e você vai crescer muito. Você vai receber, eu creio,
você vai receber aquilo que o Eliseu buscava. Porque se você continuar a leitura no versículo de número 9, a gente chegou no 8, a Bíblia diz que no 8, o profeta Elias pegou a capa dele, ele dobrou, bateu com ela no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu e eles passaram. Quando eles chegam do outro lado, Elias olha para Eliseu e diz assim: pede o que você quer, antes que eu seja tomado de ti. E o profeta, ou então ainda aprendiz, o Eliseu, ele diz para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. E o profeta Elias olha para ele e fala: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, você vai receber, senão não vai acontecer. Então ele colocou uma condição: se você me ver quando eu subir, você vai receber. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Bom, deixa eu explicar para você uma coisa. Havia tido uma revelação, essa revelação havia sido dada, eu não sei se Deus deu para o Elias e ele contou para todo mundo, ou se foi uma revelação que foi dada a todos os profetas. Mas uma coisa é certa, todo mundo sabia. O quê? Que o Elias não iria morrer, que ele seria levado vivo ao céu. A Bíblia fala de alguns homens no Antigo Testamento que receberam de Deus essa graça. O sétimo depois de Adão, Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e não foi visto mais porque o Senhor o tomou para si. Então ele foi trasladado, ele foi arrebatado, foi levado vivo para o céu. E isso também se deu, meus irmãos, com o profeta Elias. Só que quando foi para Elias subir ao céu, Deus revelou para todos os profetas. Você vê que aonde eles chegavam, os filhos dos profetas, eles chegavam em Eliseu e falavam: você está sabendo que o Senhor vai tomar Elias por cima da tua cabeça? Ou seja, você está sabendo que ele vai subir? Eu sei. Então foi revelado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí, irmão, olha para mim. Para que o Eliseu recebesse aquilo que ele tanto queria, ele olhava para Elias, ele respeitava, ele admirava e respeitava aquela unção, aquele poder, aquela virtude que Deus havia colocado na vida do profeta Elias. Para que ele recebesse, ele precisou fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar para vocês é a obediência que ele tinha. E na ceia do mês passado, eu estava explicando para os obreiros quais são as duas coisas mais importantes para quem quer fazer a obra. Existem muitas coisas que são importantes, irmão. O obreiro não é só quem põe o uniforme, tá, irmão? O obreiro é quem quer servir a Deus, é quem faz a obra de Deus. Todos vocês que estão aqui, eu creio no meu coração que de alguma forma vocês servem a Deus. Vocês também são obreiros. Eu sou um obreiro. Amém? Eu tenho um ministério que o Senhor me deu, que é o ministério de ser um pastor, cuidar do rebanho. Amém? Eu tenho um ministério que ele me deu de ensinar a palavra. Foi um dom que o Senhor Jesus me deu para a honra e para a glória dele. Amém? Só que todos nós somos obreiros. E eu estava explicando que quem quer fazer a obra tem muita coisa que é importante. Mas no meu entendimento, as duas coisas mais importantes, em primeiro lugar, é a obediência. É a maior exigência de Deus para o homem. É que ele seja obediente. Cristo nosso Senhor, como homem, a Bíblia fala que ele foi obediente. Filipenses capítulo 2, verso 5, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo Deus, ele era Deus. A nossa Bíblia, a edição revista e corrigida do Almeida, ela fala que sendo em forma de Deus. Então pensa que Jesus estava no céu na forma divina dele, glorificado. Amém? Mas ele aniquilou-se a si mesmo. Então a Bíblia fala, em Filipenses 2,6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Antes da Bíblia dizer que Jesus tomou a forma de homem, a Bíblia fala que ele tomou a forma de servo. Servo é uma forma bonita de falar, de escravo. Ele não esteve aqui nesse mundo para fazer a própria vontade, mas ele veio para servir. E a Bíblia continua dizendo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então a Bíblia destaca que Cristo entre nós, que o nosso Salvador, ele era obediente, e ele foi obediente à vontade do Pai, sendo obediente até a morte. Então Jesus foi à cruz em primeiro lugar por obediência à vontade do Pai. Vocês devem lembrar que quando ele estava no Getsêmani, o Getsêmani era um jardim que ficava no Monte das Oliveiras, e Jesus costumava orar lá. A Bíblia diz que no Getsêmani orando, ele disse: Pai,
se for possível, passa de mim esse cálice. Ali era a vontade do homem falando. O homem não queria ir à cruz, não queria passar por aquele sofrimento. Mas ele diz, todavia não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua. Se você quer servir a Deus, a primeira coisa, você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que ela ora e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. Mas lá dentro dela, ela está assim, Deus, eu faço a tua vontade, se for a minha também. Amém? O Senhor pode mandar que eu vou, se for para o lugar que eu quero ir. Mas se não for onde eu quero, então deixa para lá, Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Você tem que ser obediente. E a segunda coisa, olha para mim, a primeira coisa, a obediência. A segunda coisa, fidelidade. Irmão, a fidelidade ela é importante demais para quem quer servir a Deus. O que é uma pessoa fiel, irmão? A pessoa fiel é aquela que está contigo quando todo mundo vai embora. Pensa num casamento. O marido fiel e a esposa fiel não é só aquele que não arruma um amante, não é só o homem que não arruma outra mulher, a mulher que arruma outro homem. É claro que fidelidade envolve isso. Mas fidelidade é o marido saber que a mulher dele vai estar do lado dele, não importa o que aconteça. Mesma coisa a mulher, saber que o marido está do lado dela, não importa o que aconteça. Como é que um casamento, irmão, aguenta se toda vez que os dois têm um desentendimento, a mulher olha para o marido e fala, quer saber, eu vou embora, eu vou largar você. Que segurança que esse homem tem na mulher dele? A mesma coisa a mulher. É só acontecer alguma coisinha, eu não aguento mais você, eu estou indo embora. Lá dentro dela, ela sabe, meu Deus, eu não posso contar com esse homem, não posso contar com essa mulher. Amém? Bom é quando os dois sabem que não importa o que aconteça, um vai estar do lado do outro. Se for para comer picanha, comer no restaurante mais caro de São José dos Campos, tá comigo. Mas se for para comer, fritar um ovo e os dois ter que dividir ali, não, amém, tô contigo também. Se for para dormir na cama mais cara, na casa mais bonita, tô do teu lado. Mas se um dia tiver que nós dois dividir um colchonetezinho no chão, numa casa com goteira, não, mas tô aqui do teu lado também. Isso é fidelidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, Deus procura pessoas fiéis. A própria palavra dele diz, os meus olhos buscarão os fiéis da terra para estarem comigo. Deus quer aquela pessoa que vai passar contigo por Gilgal, por Betel, por Jericó. Eu vou explicar o que significam todas essas coisas. Que vai passar pelo Jordão, ou seja, não importa o que tiver que passar, mas a pessoa está do lado. Você vê que Elias olhava para Eliseu e falava, meu filho, fica aqui. Não, eu vou contigo. Onde você estiver, eu estou do teu lado. O que você tiver que passar, eu passo com você. E sabe por que isso é importante? Olha para mim. O Eliseu não foi o primeiro auxiliar que Elias teve. Inclusive, a Bíblia fala que o primeiro abandonou Elias. Está escrito isso, pastor? Tá. No começo do ministério de Elias, irmão, Elias estava no auge do poder, da unção. Ele desafiou o rei Acabe, porque Acabe era rei de Israel e antes dele não teve nenhum pior que ele. Depois teve outros que foram tão ruins quanto ele. Mas o Acabe casou com uma mulher, pessoal, chamada Jezabel, que era uma macumbeira, ela serviu um demônio chamado Baal e fez com que todo mundo se desviasse da lei de Deus. Os profetas que tentavam falar contra o pecado dela mandavam matar. O negócio era horroroso. Elias nem profeta era, mas a palavra de Deus estava com ele. Então ele chega no rei Acabe e diz, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai cair nem orvalho na terra. E essa seca que ele profetizou durou 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, o rei Acabe estava doido, já tinha mandado buscar ele em tudo quanto é lugar. E quando ele está indo buscar um pouco de algum lugar onde houvesse alguma coisa verde para o gado, para os cavalos comerem, Deus fala para Elias, vai te apresenta Acabe, e ele vai. Quando o rei Acabe encontra Elias, ele está com ódio mortal, ele fala, então é você, perturbador de Israel. E o Elias fala, quem perturba Israel é você, com seus pecados, vocês abandonaram a Deus. Mas hoje nós vamos tirar limpo, hoje nós vamos ver quem é Deus de verdade. Reúne os seus profetas, os profetas de Baal, de Azerá, lá no Monte Carmelo. E eu vou lá, a gente vai tirar limpo hoje quem é o Deus verdadeiro. Então se reúnem lá no Monte Carmelo, além do povo que estava ali para assistir o espetáculo, 850 profetas do diabo, 450 de Baal, 400 de Azerá
E o único homem de Deus, o único representante do Senhor era Elias. E Elias propõe um desafio. Ele diz, olha, os profetas de Baal vão fazer um sacrifício, eu também vou fazer. Eles vão clamar, vão orar para que Baal mande fogo, e eu vou orar para que o Senhor mande fogo. O Deus que fizer descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. O povo que estava ali disse, opa, essa palavra é boa, gostaram. Os profetas de Baal, como eram a maioria, foram primeiro. Eles passaram a manhã inteira, irmão, gritando, clamando. Eles pegavam chicotes, lanças, batiam no corpo até sair sangue, e nada do Baal responder. O profeta Elias, a Bíblia diz que até zombava deles. Ele falava, acho que vocês têm que orar mais alto, Baal deve estar dormindo. Por fim, chegou a vez de Elias. Elias consertou o altar do Senhor que estava quebrado, botou tudo em ordem, orou a Deus e Deus mandou fogo. O povo, meu irmão, o povo começou a clamar, só o Senhor é Deus. Mataram os profetas de Baal. Então Elias olha para o rei Acabe e diz, agora vai para tua casa comer que eu vou orar. E Deus vai mandar chuva. Aí é a primeira vez na história que nos é apresentado o primeiro auxiliar, o primeiro ajudante do profeta Elias. Só que a Bíblia não fala o nome dele. A Bíblia só diz que Elias sobe no Monte Carmelo e o moço dele, o moço era o jovem que ajudava ele, o auxiliar dele, estava com ele. O Elias estava lá orando e ele falava para o rapaz, vai lá ver se está vindo chuva. O rapaz corria lá, olhava, voltava, profeta, não tem chuva não. Foi assim por 7 vezes. Na 7ª vez, o rapaz voltou e disse, profeta, eu vi uma nuvenzinha vindo do mar do tamanho da mão de um homem. Então Elias diz, vamos descer porque vai cair chuva. Enquanto eles estão descendo o monte, o céu escurece e começa a descer água. O rei Acabe entrou na carruagem dele, voltar para a casa dele, e a Bíblia diz que a mão de Deus veio sobre o profeta Elias e ele correu mais do que a carruagem do rei. E tudo isso o tal do rapaz viu, o ajudante, o obreiro que ajudava ele, o auxiliar dele. Ele viu Deus usar Elias como nunca tinha visto Deus usar ninguém. Irmão. Que coisa tremenda, diga amém. Só que daí veio o momento da luta. 1 Reis 19, a Bíblia diz assim, e Acabe fez saber, 19:1, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar os profetas de Baal à espada. Aí, irmão, ao invés da rainha Jezabel se converter, dela ouvir aquele testemunho e falar, puxa, esse Deus do Elias é verdadeiro, irmão, ela não queria largar os demônios dela, os feitiços dela, ela mandou um recado, ela mandou um mensageiro dizer a Elias, amanhã, assim me façam os deuses de outro tanto, se de certa manhã não puser a tua vida como a de um deles. Aí o versículo 3 diz assim, o que vendo Elias se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, olha o que diz a Bíblia, e deixou ali o seu moço. O que aconteceu? A rainha Jezabel mandou um recado, avisa o Elias que amanhã, essa hora, eu vou matar ele, eu vou fazer com ele igual ele fez com os profetas de Baal. E o Elias, irmão, era humano, não deu um momento de fraqueza nele, fugiu, ficou com medo e fugiu. No que ele foge, o rapaz, o moço, o auxiliar, estava com ele. Quem está entendendo, diga bem. Só que a Bíblia diz que quando eles chegam em Berseba, que era de Judá, a Bíblia fala que Elias deixou ali o seu moço. Ou seja, ele olhou para o rapaz e disse assim, olha, fica aqui porque agora eu quero ir sozinho. E o rapaz ficou. Amém? Quando Elias passou pelo momento mais difícil da vida dele, ele estava sozinho. No versículo 4, a Bíblia diz que ele foi para o deserto, caminho de um dia, veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, dizendo, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. E a Bíblia diz que ele dormiu. Aí Deus mandou um anjo lá levar comida para ele. A mensagem é forte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas a questão é, aquele rapaz que estava do lado do Elias, que viu ele orar e descer fogo do céu, que viu ele orar e Deus mandar chuva. Amém, irmão? Eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz. Mas antes disso, a Bíblia diz que o Elias estava na casa de uma mulher viúva. Deus usou ele para multiplicar a farinha e o azeite da viúva. Usou ele para ressuscitar o filho da viúva. Talvez esse rapaz já tivesse com Elias, talvez tivesse visto, eu não posso dizer porque a Bíblia não fala, mas talvez ele tivesse visto tudo aquilo acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Agora, com certeza ele viu o fogo descer do céu.
Com certeza ele viu Deus mandar chuva através da oração do profeta. Com certeza ele viu o profeta correr mais do que os cavalos do rei. Quem está entendendo, diga amém. E depois de tudo isso, ele largou o profeta sozinho quando o profeta mais precisava. Os irmãos estão entendendo? O Elias disse, fica aqui porque eu quero ir embora. Eu vou ficar mesmo, se eu ficar contigo eu vou morrer. E ficou. Amém? Agora olha a diferença do Eliseu. O Eliseu esteve do lado do Elias, não quando Elias estava no auge. O tempo dos grandes milagres tinha ficado lá no passado. Quem está entendendo, diga amém. Elias ainda era o grande homem de Deus, o maior líder de Israel. Mas aquelas histórias de fogo, de chuva descendo, essas histórias o Eliseu não viu. O Eliseu apenas ouviu. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mesmo assim, irmão, quando Elias olha para Eliseu e fala, agora você fica aqui porque eu estou indo para Betel, ele não, eu vou contigo. Essa é a diferença. Esse é o homem que Deus está procurando para colocar unção na vida dele. É o homem, olha para o pastor, é o homem que quando ele fala assim, eu estou indo, não, eu vou contigo. Mas eu estou indo para um lugar difícil, não importa, eu vou com você. Amém? Um abandonou o profeta quando o profeta mais precisou. O outro esteve do lado do profeta por onde o profeta passou. Você começa a entender por que Deus colocou unção? Irmão, hoje, vou falar para você, hoje nós estamos num momento abençoado. Nós estamos num momento do avivamento, Deus está derramando unção aqui na igreja, a igreja está sendo abençoada. Agora, irmão, tempos difíceis virão. Eu não estou desejando nem jogando praga, eu estou apenas falando para você o que está na Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os últimos tempos não serão tempos fáceis. A Bíblia fala que o pecado vai aumentar e o amor vai esfriar. A Bíblia diz que haverão homens amantes de si mesmos, as pessoas vão começar a esquecer Deus, vão querer se preocupar só com a própria vida. Isso já está acontecendo. Irmão, quando vierem esses tempos difíceis, você vai ser quem? Você vai ser aquele ajudante, aquele auxiliar que abandona o profeta. Não, eu vou cuidar da minha vida, não vou passar por isso não. Porque, irmão, isso acontece, isso já aconteceu. Agora, pouco tempo atrás, irmão, quando a gente estava em pandemia, o que teve de gente que largou Jesus, irmão? Quantas pessoas que saíram da igreja não voltaram? Estão até hoje esperando sei lá o que, irmão. Agora, glória a Deus, tem gente aqui nessa igreja que passou por tudo e está aqui. Você passou por Gilgal, passou por Betel, passou por Jericó, você está fazendo todo o caminho, você vai receber unção na tua vida. Tem gente aqui que passou pelos momentos mais bonitos dessa igreja e passou pelos momentos mais difíceis também. E Deus está buscando esses. Aqueles que são fiéis, diga glória a Deus. E olha que coisa, irmão, olha como é que isso fica representado. Em todo lugar que Eliseu chegava, alguém chegava nele e falava, você está sabendo que o profeta vai subir? Irmão, sempre vai ter conversinha. Porque eu estou aqui tentando ouvir a pregação e tinha um pessoal atrás de mim que ficava conversando, buchicho aqui. Meu irmão, eu sei que é difícil. Às vezes até dentro da igreja. Não é só aqui não que eu já ouvi isso. Em todo lugar que eu passei eu já ouvi essas conversas. Tem gente, irmão, que não entende que a hora da mensagem é a hora de ficar quieto e ouvir. Amém? Você está aqui sentado querendo aprender e chega um em você e fala, mas esse culto não acaba, né? Esse pastor fala, né? E você viu o irmão, olha lá a roupa do obreiro, olha lá a gravata do pastor. O que você tem que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa, irmão, que o Eliseu fez. Fica quieto, eu já sei, eu quero ouvir. Quem está entendendo, diga amém. Tem hora, irmão, que você vai ter que mandar alguém ficar quieto. Sempre vai ter conversinha. Você quer receber unção? Foge das conversinhas. Foge das picuinhas. Você tem que ser aquela pessoa que está focada em ouvir e aprender o que Deus quer falar. Diga amém. Aí, irmão, quando eles chegam no último lugar, que era Jericó, no Jordão, os filhos dos profetas vêm com a mesma conversinha. E eles, quando Eliseu começa a ir, a Bíblia diz que esses filhos dos profetas começam a ir também. Eram 50. A Bíblia diz que estava Elias, Eliseu e 50 filhos dos profetas. Só que esses 50 filhos dos profetas, eles vão seguindo de longe. Se você quer receber a unção de Deus na sua vida, não seja a pessoa que segue a Deus de longe. Tem crente, irmão, que na igreja ele é meio turista, ele nunca sabe direito o que está acontecendo,
Ele chega, ele não sabe qual que é a campanha, ele não sabe qual que é a palavra. Por quê? Porque ele está sempre longe, irmão. De vez em quando dá um negócio nele, é verdade, eu tenho que ir para a igreja. Aí ele vem. Mas daí depois ele some, fica um tempão e já não sabe mais o que está acontecendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmão, você tem que grudar em Jesus. O missionário R.R. Soares escreveu um livro, gravou uma mensagem, é poderosa a mensagem. O título da mensagem é Grudar-se em Jesus para vencer. E ele fala do Pedro, meu irmão, que a Bíblia diz que estava na mesa da Santa Ceia, do lado de Jesus, e Jesus entrega um recado para ele. Jesus fala, olha Pedro, Satanás pediu para cirandar você igual o trigo, mas eu roguei por você, quando você se converter, confirma os seus irmãos. E ele fala, não, ainda que todo mundo te abandone, eu vou estar contigo. Só que depois, na hora que Jesus leva ele para orar, ele, ao invés de orar, ele dorme. Quando eles estão lá no Getsemane e vem prender Jesus, ele pega uma espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. E quando levam Jesus preso para o interrogatório, a Bíblia fala que ele começa a seguir Jesus de longe. A consequência é que depois ele está lá se aquecendo no fogo lá dos pecadores, e quando perguntam para ele, falam assim, você também não era seguidor de Jesus? Ele fala, nem conheço esse homem, ele nega Jesus. Nega uma vez, nega duas, nega três, e ele escuta o galo cantando, ele lembra que Jesus tinha falado. Aí a Bíblia fala que ele chora muito. Irmão, o que tem de crente que anda seguindo Jesus de longe? Vai negar Jesus. Não siga não, irmão. Você tem que estar perto das coisas de Deus, perto da comunhão, diga glória a Deus. Tem crente que está mais ligado nas coisas do mundo, irmão. Pergunta da novela, ele sabe tudo. Pergunta do Big Brother. Tem uns que vão olhar para você e falar assim, você não sabe, olha. Sabe tudo. Quem está entendendo, diga amém. Pergunta da novela, irmão. Pergunta da última música da Anitta. Canta a letra inteira para você. A música da Santa Ceia faz 20 anos que está na igreja, não sabe cantar ainda. A gente canta aqui todo domingo, não sabe a letra. Amém, irmão? Por quê? Porque não gruda, porque está longe. Diga a glória a Deus. Só atravessa o Jordão quem está perto. Elias tirou a capa dele, dobrou, bateu no Jordão. O Jordão abriu. Só que olha para o pastor. Abriu e fechou. Foi coisa rápida. O Jordão abriu. Elias passou. Eliseu passou com ele. Os que ficaram para trás ficaram. Só atravessa o rio. Só vê o caminho abrindo. Quem está grudado, quem está perto. Diga amém. Aí, irmão, o que aconteceu depois eu acho lindo. Eu acho a coisa mais linda. Porque a Bíblia diz que quando eles atravessam, Elias olha para Eliseu e fala, rapaz, me pede o que você quer antes que eu seja tomado de ti. Sabe quando a mãe está na cozinha? Acontece com o pai também, mas acontece mais com a mãe. As irmãs vão se identificar aqui. Sabe quando a mãe está lá na cozinha fazendo comida e de repente o teu filho decide aparecer para te ajudar? Aí ele começa a ficar ali perto ali. Mãe, você precisa de ajuda? Aí ele começa, mãe, você está bonita. O que você fez no cabelo? Sabe quando isso acontece? A mãe que é esperta, ela já olha para o filho e fala, ai filho, obrigado por você me elogiar. É isso que ela fala? Ela olha e fala o quê? O que você quer? Está querendo alguma? Olha para mim, irmão. Elias olhou para Eliseu. Os seus filhos já fez isso, irmão? Quem aqui, pastor, já fez? Não, mãe, é que eu queria pedir para você deixar eu ir lá na casa da Mariazinha hoje. O filho aproxima muito é porque ele quer alguma coisa. Irmão, Deus sabe que quando você gruda nele, você está querendo alguma coisa. E o prazer dele é abençoar. Elias olha para Eliseu e fala, rapaz, o que você quer? Você está grudado demais. Fala logo o que você quer antes que eu seja tomado de ti. E o Eliseu olha para ele e fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olha para Eliseu e fala, coisa dura pediste. Aí ele colocou uma condição. Se você me ver quando eu for tomado de ti, você vai receber. Assim se te fará. Se não, não se fará. Se você continuar lendo comigo, o versículo 11 diz assim, ó, e aconteceu, sucedeu, que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redê. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Elias olha para Eliseu e coloca a condição, você tem que me ver quando eu for tomado de ti, o Eliseu sabia o que aquilo implicava. Ele não podia mais ficar distraído. Você vai ser Elias agora, tá? Eu vou ser Eliseu. Você olha para mim e você fala assim, olha, você tem que me ver quando eu subir.
Olha, você tem que me ver quando eu subir. Então, o que eu entendi? Que eu tenho que ficar com os olhos nele. Diga amém. Amém. Irmão, Deus podia pegar o Elias. Deus podia pegar ele e levar ele assim, ó. Então, imagina, eu estou aqui andando, nós estamos andando, nós estamos conversando e falando, olha, não sei o que, tal, tal, tal. De repente, eu sou o Eliseu, eu fico distraído, eu começo a olhar, olha as árvores. Olha que bonita a paisagem. Você viu, Elias? Cadê o Elias? Olha para ela e fala, cadê o Elias? Deus levou e eu não. Eu vou voltar para casa, sem aquilo que eu quero, sem a minha bênção. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe o que eu tenho certeza que o Eliseu fez? Eu tenho certeza que foi assim, Você tem que me ver quando eu subir. Você tem que me ver quando eu subir. Tá bom. Aqui, O homem está indo e eu nem pisco, o homem está indo e eu estou aqui, de olho nele. Quem está entendendo, diga amém. Vem cá. Irmão, você quer receber a unção de Deus na sua vida? Não se distraia. Põe os olhos em Jesus e não tira os olhos de Jesus. Tem muito crente, irmão, que ele está distraído com as coisas dessa vida. A bênção de Deus está passando por ele toda hora e ele está perdendo. Coloca os olhos em Cristo. Coloca os olhos na palavra. Irmão, a coisa é tão séria que a Bíblia diz que, de repente, veio uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, e separou os dois. Amém? E o Elias subiu no céu na carruagem de fogo. Diga amém. Não. Olha o que está escrito ali, E Elias subiu ao céu no que, igreja? Num redé. Então, para que veio a carruagem de fogo? Só para distrair o Eliseu. De vez em quando, não, olha para mim. De vez em quando você vai estar com os olhos aqui, na sua bênção, e vai aparecer alguma coisa muito bonita para tentar tirar a sua atenção daquilo que é importante, tirar o seu foco. E você perde, irmão. A moça está esperando em Deus. Ela está esperando em Deus, um marido. Mas ela está esperando em Deus, ela quer um homem de Deus. Aí aparece um outro que não é de Jesus, mas ele é bonito. Pensa num homem bonito, olho azul, cabelo, aquela coisa ondulado, aquela coisa maravilhosa. É uma mistura do Brad Pitt com o Tom Cruise, a pinta do pastor Alex, é uma coisa espetáculo. Amém? Você vê que todo mundo concordou aqui, irmão, é verdade, pastor. Pergunta a minha esposa para você ver. Só ela. Mas tá bom, Jesus foi misericordioso. Consegui casar, eu estou feliz. Mas voltando aqui que eu estava falando para você, irmão, olha para o pastor. Aquilo ali não é a bênção que Deus deu para ela, aquilo é uma distração. Ela tira os olhos de Jesus, para de esperar em Deus. Ai, pastor, mas ele é tão bonito. Só que depois vai ficar tão feio, irmão. Eu até costumo brincar, Quando ela está namorando, é o príncipe encantado que vem no cavalo branco. Depois que casa, irmão, o príncipe vai embora, fica só o cavalo. E ela vai sofrer. Ai, por que eu não esperei em Deus? Cuidado com as distrações. Irmão, posso falar para você? Às vezes, irmão, até a igreja pode ser uma distração. Eu tenho um chamado de Jesus aqui nesse ministério, irmão. Eu estou aqui há 24 anos na Igreja da Graça. E olha para o pastor. Eu tenho certeza que a Igreja da Graça é de Deus e tenho certeza que tem tantas outras aí que Deus levantou e são de Deus. Diga amém. Eu não perco meu tempo olhando para as outras. Não preciso. O meu pastor é o maior homem de Deus desse país, um dos maiores do mundo, o missionário R.R. Soares. Eu não preciso ficar ouvindo pregação de outra igreja. Não estou dizendo que os outros não são de Deus. Eu estou falando que eu não preciso. Eu bebo da água da minha cisterna. Depois que eu me firmei na Igreja da Graça, eu nunca mais fiz visita em outra igreja. Não preciso. A igreja que abre todo dia, se você quiser, todo dia você vem aqui, tem palavra de Deus para você. Amém, irmão? Volto a dizer, não estou dizendo que as outras não são de Deus, mas as outras não são de Deus para mim. Deus não me chamou lá. Tem gente que fica se perdendo, irmão. Ela vai, daqui a pouco ela volta toda arrebentada. Pastor, eu fiquei um tempo lá, mas lá não deu certo para mim. Não vai dar se Deus não te chamou lá. Eu tinha uns 15 anos, irmão. E um dia acabou o culto de domingo à noite. A nossa igreja, o culto é às 6, acaba às 8. Meu pastor terminou mais cedo, fui embora para casa. Peguei o ônibus. Naquele dia tinha dinheiro da passagem do ônibus. E eu lembrei que mais ou menos por aquele horário, umas 8 e pouquinho, eu lembrei que na casa da minha avó devia ter comido. Eu falei, vou passar na minha avó e vou pegar uma janta. O que aconteceu, irmãos?
Desci uns 2 pontos antes do que seria o ponto que eu desceria para chegar na minha casa, e tinha uma igreja aberta, irmão, no meu bairro, pertinho da minha casa. Se eu saísse da minha casa andando para assistir culto lá, era 5, 10 minutos andando. Irmão, a Igreja da Graça lá em Jacareí, naquela época, irmão, não tinha nada disso aqui. Ó. Não tinha teclado, violão, bateria, nada disso. Irmão. A maior parte dos cultos, a gente abria assim, ó, um obreiro, igual eu era obreiro, abria cantando, pegava o microfone. Irmãos, fiquem de pé, nesta noite feliz. Eu parei lá na porta da igreja, lá quando eu desci do ponto, irmão, estava tendo culto. Irmão, a banda linda. A juventude, coral, bateria, teclado, eles fazendo aqui, a igreja cheia de jovens. Eu olhei aquilo, irmão, falei, parei na porta, eu fiquei olhando e falando assim, olha que coisa linda, que igreja bonita, pertinho da minha casa. Para ir para a Igreja da Graça eu gastava 1 hora andando, porque não tinha, a maior parte dos dias não tinha dinheiro da passagem do ônibus. Eu olhei e falei, puxa, que bonito isso aqui, ó, pertinho da minha casa. Mas não é aqui que Deus me chamou lá na Graça, deixa eu ir embora. E foi para casa da minha avó jantar. Sabe o que eu estou falando para você? Às vezes abre uma igreja do lado da tua casa. Aquela igreja vai ser uma bênção. Mas não é porque ela abriu do lado da tua casa que significa que você tem que ir para lá, irmão. Às vezes Deus não te chamou lá. Vai ser apenas uma é uma carruagem de fogo. Você vai perder seu tempo lá. Mas pastor, o senhor está dizendo que aquela igreja não é de Deus? Ela é de Deus. Mas olha para mim, não é porque ela é de Deus que ela é de Deus para você. Que Deus quer você lá. Às vezes, irmão, você tem que andar um pouquinho mais. Você tem que gastar um dinheirinho do Uber, pagar uma passagem do ônibus. Você tem que passar por isso, é vontade de Deus, irmão. E se você continua com os olhos focados ali, você vai receber a unção. Quem entendeu? Diga a glória a Deus. Não perca a sua bênção. Tem gente que está num trabalho, ela está sendo tão abençoada, ela vai prosperar, ela vai crescer. Daqui a pouco vem uma oferta em outro lugar, ela tira os olhos, se distrai. Coloca os olhos em Jesus. Coloca os olhos no seu alvo, no seu objetivo. Não tira os olhos, você vai ser abençoado. Amém? Mesmo com carruagem de fogo, irmão, Eliseu viu quando Elias subiu. E a Bíblia diz que ele segurou a capa, aquela que o Elias bateu e abriu o Jordão. O versículo 14, só para a gente terminar, diz assim: e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. O caminho abriu, irmão. Deus vai abrir o caminho para você. Vendo, pois, os filhos dos profetas, que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Irmão, se você for fiel, se você segurar a capa, as pessoas vão olhar para você e vão falar: ó, a unção de Deus está com ele, está com ela. Vão dizer que a unção de Deus está sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus.